Olá, boa noite. Sejam bem-vindos com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, através aqui desse grupo, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Ti. Amém, aleluias. Louvado seja Deus, glorificado seja o Teu nome. Seja bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor. Seja bem-vinda nesta noite, a qual nós estamos aqui aguardando as irmãs chegarem. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Ti. Sejam bem-vindas. Aleluias. Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindas, glória a Deus, aleluias. Sejam bem-vindos à nossa live desta terça-feira. A paz da Silene, minha querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. A paz, Lígia, Neia, minha querida amiga, a paz. Louvado seja Deus, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Boa noite, estamos mais uma vez aqui para falar do nome do Senhor, engrandecer o Teu nome. Que bom estar junto com vocês, de estar falando, e aprendendo, refletindo com a palavra de Deus, aprendendo. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluias. Nosso Deus é bom, nosso Deus é grande, é santo, aleluias. Glórias sejam dados a Ti. Bem-vindo, eu estou esperando as irmãs, chegarem, para a gente estar começando a falar. Vera, minha querida, boa noite. Estou esperando as irmãs, estão chegando. Vou colocar o louvor sim. Vou colocar o louvor, estou esperando um pouquinho mais. A paz do Senhor, vou colocar sim. Que nesta noite Deus possa vir a falar aos nossos corações, falar aos corações, de todos os irmãos e irmãs. Que Deus possa vir, a abençoar a cada uma de nós. Então já está começando a chegar mais irmãs nesta noite. Vou colocar o louvor, vamos começar a meditar através desse louvor. Eu já coloquei a paz, Joseli, minha querida, seja bem-vinda. Já coloquei aí o título, da mensagem de hoje. E esse louvor tem tudo a ver com a mensagem de hoje também. Louvado seja Deus. Espero que estejam ouvindo, Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Enquanto adoramos, louvado seja Deus, vitorioso é o nosso Deus. Amém. Lígia, glórias a Deus. O nosso Deus é vencedor. Então nós vamos meditando nessa letra dessa música. Vamos adorar o Senhor cantando aí nas suas casas esse louvor, vitorioso és, porque realmente Deus é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu, e da ira refletir, eu te adorarei. Darcilene, Graciete, sejam bem-vindas, minhas irmãs. A paz. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és,
na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Obrigada, fera. Nome imutável és, imutável és, Jesus, te adoramos. Louvado seja Deus. Vamos louvar na sua casa. Vamos louvar todas juntas. Louvado seja Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Paz, Patrícia. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso. Esse é o nosso Deus, vitorioso Ele é, glórias sejam dados a Ti nesta noite, Senhor. E nesta hora, Senhor, eu quero apresentar a vida das minhas irmãs e irmãos, daqueles que ainda irão ver essa live. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha falar aos nossos corações, venha ministrar o Teu saber, o Teu querer, que a Tua vontade, Senhor, esteja prevalecendo em nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, prevaleça, para que nós possamos, Senhor, vencer todas as adversidades, que nós possamos, Senhor, estar sempre ligadas a Ti, ó Senhor dos Senhores. Que o Senhor Deus venha, Pai, transformar vidas, que o Senhor Deus venha trazer, Senhor, ó Deus, entendimento, sabedoria, de discernimento e direção. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Minhas irmãs, hoje eu estou aqui, né? Eu fui assim, pego em cima da hora um pouquinho, porque infelizmente a outra irmã não pôde fazer e eu, à tarde, né? Me perguntaram se eu poderia fazer, sim. Orei ao Senhor e o Senhor me trouxe essa palavra. Daniel 6, do versículo 1 ao 13. É Daniel na cova dos leões. É uma passagem muito conhecida. Então eu orei ao Senhor, nada que eu trago de palavra, nem eu nem minhas irmãs aqui, trazemos palavras sem não perguntar a Deus, sem não orar a Deus antes, perguntando o que Ele deseja falar. Só que, como é uma passagem muito conhecida, eu vou trazer um outro aspecto dessa palavra no sentido assim do que Deus colocou no meu coração. Todo mundo conhece, né, o que aconteceu com Daniel. Mas eu vou falar exatamente de outra coisa. Eu vou falar da mente de Daniel. Por isso que o tema hoje da minha mensagem é Daniel guardou a sua mente em Deus. Amém? Então, eu vou ler a passagem para quem, né, tá com as suas Bíblias aí nas suas casas, vou ler. E aí depois a gente vai começar a refletir um pouco sobre essa mensagem. Tá bom? Amém. A palavra de Deus nesta noite diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um,
aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó Rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó Rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é o dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Amém? Glória a Deus. Nós vamos parar aqui no versículo 13 e assim a gente depois vai prosseguir. Amadas irmãs, como eu falei, o tema, para quem chegou agora, é Daniel guardou a sua mente em Deus, Daniel, no capítulo 6, do versículo de 1 a 13. Todo mundo, como eu disse, já conhece a história de Daniel, mas nós vamos refletir, através dessa passagem, a atuação do diabo tentando impedir Daniel de honrar a Deus, servindo com excelência ao rei, e tentando atingir a mente de Daniel. Porque o diabo ele sempre vai atuar, o campo de batalha é a nossa mente. Ele vai estar sempre atuando, tentando minar a nossa mente. Por quê? A nossa mente ela é muito importante, porque a nossa mente governa aquilo que fazemos, governa as nossas ações. Por isso que o inimigo tenta. Irmãos, o inimigo ele é astuto. Ele não mede esforços para ver os filhos de Deus fracassar, recuar, se sentirem menos do que daquilo que Deus já falou a seu respeito. O inimigo ele trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Então ele vai tentar, essas fortalezas são prisões mesmo, fortalezas. Ele vai aprisionar a mente das pessoas no medo, às vezes na mentira, às vezes pressionada aí em raiva, e assim, rejeição. Então, isso são fortalezas, Então, Daniel passou a servir o rei Dário, como a gente leu aqui na passagem, ele era excelente. E nele havia um espírito excelente. Irmãs e irmãos, nós deveremos ter esse espírito de Daniel, um espírito excelente. O espírito de Daniel é um espírito de excelência porque é um espírito que estava
quebrantado, ele estava exatamente na fé e alicerçado em Deus. Esse espírito de excelência, porque ele trazia as verdades de Deus para tudo aquilo que ele fazia, para tudo aquilo que ele desenvolvia. Por que Daniel se desenvolveu? Por que Daniel se destacava? Porque ele era honesto, ele era obediente à palavra de Deus, ele fazia com excelência. Graça e paz, pastor Edson, foi meu professor, hein? Lá no seminário. Então, assim, trazia com excelência, ele fazia com excelência, porque tudo o que ele fazia para adorar o Senhor. Então, esse espírito de excelência, porque Daniel não andava em obediência, ele andava firme na palavra de Deus, ele andava firme nos propósitos do Senhor. Então, havia nele, como a Bíblia traz, um espírito de excelência. Irmãos e irmãs, nós devemos andar sim obedientes a Deus, buscando fazer a sua vontade, né? E o diabo ele vai sempre tentar, ele vai estar sempre tentando vir contra os filhos de Deus, sempre, em qualquer situação. Sendo que o diabo ele é sutil, ele não quer aparecer. E o diabo ele não quer aparecer mesmo. Ele quer que os filhos de Deus entendam que as circunstâncias são circunstâncias oriundas do dia a dia, da vida. Tá, mas ele está ali, ou atrás de uma palavra, atrás de alguém que te ofendeu, atrás de alguma circunstância que aparece, mas ele está sempre tentando ali manipular as situações. Ele, por ser astuto, né, ele vai, né, arrumando meios para atrapalhar os filhos de Deus. Então ele vai tentar sempre estar ali manobrando, né? E a gente vê isso aqui no capítulo 6 de Daniel, que acabamos de ler. A gente percebe então que Daniel é excelente. E o rei Dário, ou Dario, pensava em colocá-lo, né, sobre todo o reino. E aí então, o que vem do diabo? Inveja. O que suscitou nos presidentes e nos sátrapas? Ora, se o rei Dario está querendo colocar Daniel, olha aí, começou a ir atrás de quem? O diabo está aparecendo? Não, mas ele está usando pessoas. Aí ele está usando pessoas, suscitou inveja. E aí então vamos arrumar um plano. Olha aí a mente, olha a mente. Vamos arrumar um plano para a gente tirar Daniel de jogada. É assim que eles queriam. Então, tanto os presidentes quanto os sátrapas procuraram, né, relacionando aí a administração de Daniel, só que Daniel ele era honesto porque ele tinha a palavra de Deus. Então, tudo, Daniel era correto, ele era justo naquilo que ele fazia. Então, eles não encontraram nada que pudessem ali, um erro, alguma culpa em cima de Daniel. Porque o caráter de Daniel era íntegro, era impecável. E quantas vezes o inimigo ele vai tentar trazer essas circunstâncias, usar mentiras, usar pessoas para falar de você, para falar de mim, para falar dos irmãos, lançando mentira. Mas isso será? Mas será mesmo? Você não viu? Parece que ele é tão perfeitinho, mas se você for procurar mesmo, não é assim. Então eles tentam. E o diabo ele sempre vai tentar, primeiro, ele é o pai da mentira. Então a primeira coisinha que ele começa é levantar pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo para que possa vir aí com as suas artimanhas e tentar jogar alguma coisa. Só que não encontro. Caráter de Daniel é, sabe, assim, incorruptível. O caráter é íntegro. Então, eles continuaram com a saga de tentar, então, outro artifício. Então, vamos ter que ver uma outra maneira. Vamos olhar, então, para esse Deus, né, que ele serve. Então, vamos aí atacar, né, esse Deus aí que ele serve. Vamos ver que a gente possa estar lançando essas setas, esses dardos, essas mentiras aí. Então, vamos lá. Nós vamos observar duas coisas que eu trouxe aqui, a partir de agora, para a gente refletir no livro de Daniel. Primeira coisa, o primeiro ataque do inimigo, ele muda o seu ambiente. Ele vai tentar tirar a estabilidade, tentando afetar a sua mente e a sua confiança. Foi assim que, das primeiras coisas, quando eles foram para falar com o rei e trazer o interdito, ele tentou o quê?
Daniel está super confortável, a gente não consegue atingir ele no alicerce, ele é firmado, ele tem um caráter, então o diabo ele tenta mudar o ambiente. Né? Daniel, no versículo 5 a 8, os presidentes vão então ao rei e o rei então acaba sancionando essa lei, o interdito, que durante 30 dias, como a gente leu. Então, o ambiente até então para Daniel era estável, favorável, era vantajoso. Ele estava ali, tranquilo, servindo ao rei. E quando ele servindo ao rei, e consequentemente, quando ele fazia tudo certinho, ele também estava servindo a Deus. Quando ele era honesto naquilo que ele fazia, ele estava também adorando ao Senhor. Então, o ambiente de Daniel, até então, do versículo 5 a 8, estava favorável. Mas a partir do 8 em diante, o ambiente mudou. Se tornou um ambiente hostil para Daniel. Então o Daniel ele iria começar a passar por uma situação, porque o ambiente não estava mais favorável. Quantas vezes, irmãos e irmãs, as coisas mudam do nada, aparece alguma coisa, alguma circunstância, tentando tirar a sua paz. O ambiente da casa às vezes muda, o ambiente do emprego muda, o ambiente da igreja às vezes muda. As pessoas, porque o ambiente pode ser pessoas, às vezes pessoas mudam com a gente. E aí, muitos nesse momento se sentem perdidos, perdem a sua confiança. Porque, Senhor, como assim surgiu esse. A gente chama até de vento, né? A gente gosta de brincar, isso parece um vento aqui do nada. Porque o diabo ele gosta de mudar o ambiente. Ele gosta de fazer essa mudança. Ele gosta de trazer essas inseguranças, essas instabilidades. E que a gente perca a confiança. A gente pode dizer também mudança de ambiente foi quando Adão e Eva pecaram. Eles viviam num ambiente onde a graça de Deus reinava. Desde o momento que o diabo lançou a mentira e eles comeram do fruto. O ambiente para eles o ambiente agora é que vocês vão ter que lavrar a terra, vocês vão ter que agora pegar lá, lavrar essa terra para poder vocês comerem. O ambiente mudou. Entrou. É isso que o diabo faz. O diabo faz é desestabilizar. E aí, se a gente dá trela, se a gente vai, né, assim, nessa sacudida, meu Deus, aí você começa a temer, você vai entrando naquilo exatamente que o diabo quer que você fique, sem confiança, sem estabilidade. E aí muitos irmãos se sentem assim. Muitos saem logo reagindo impulsivamente. Às vezes muitos ficam nervosos demais, entram em depressão, né? Ficam irados, ficam com medo. E aí perdem a confiança em Deus. E começam, poxa, murmurar, Senhor, por quê? Estava tudo tão certo, estava tudo tão direito, por que aconteceu isso? E aí murmura e murmura e tenta resolver o seu braço, e aí os seus pensamentos já estão aonde? Na mão do inimigo, no controle do inimigo. Não tem como você ter, né, mais confiança, porque você deixou essa instabilidade se instalar, você deixou essa falta de confiança, né, em Deus ficar estabelecida. Então, aí anota uma coisa: você não pode controlar suas ações porque não controla os seus pensamentos. Os meus pensamentos, o campo da mente é uma batalha, porque o campo da mente direciona todas as nossas ações. Por isso que o diabo tenta tocar sempre o tempo todo na nossa mente. Porque na nossa mente a gente vai, nesse caso aí, essas pessoas perderam a confiança, ele vai estar se movendo em cima de uma fortaleza, de uma mentira lançada pelo diabo. Então, todas as suas ações são em cima dessa mentira, são em cima dessas fortalezas que o diabo aprisiona a mente das pessoas. As pessoas ficam deprimidas, as pessoas são agressivas, as pessoas ficam iradas, as pessoas se vingam, as pessoas. Então, entra nesse campo, né? Exatamente, entra no território do inimigo. O inimigo, então, vai só empurrando cada vez mais a pessoa a exatamente a se mover, a ter toda a sua ação em cima dessas fortalezas, isso é, em cima dessas mentiras criadas. E aí, qual é a reação de Daniel?
No versículo 10, em relação a isso, a mudança de ambiente, a gente vê que no versículo 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. E ele foi orar, porque ele orava 3 vezes por dia. Ele se colocou de joelho. Daniel, ele poderia ter ficado irado, com medo, ofendido contra o decreto do rei. Mas ele não se abalou, a mente dele não ficou abalada. É isso que eu estou trazendo nessa noite. A postura de Daniel em relação a guardar a sua mente em Deus. Ele não mudou. Ele foi exatamente... Oi, Ranieide, a paz, minha querida. Ele exatamente guardou a sua mente. Ele manteve a sua rotina de adoração, louvor, de estar ali mantendo-se fiel ao Senhor. Por mais que o ambiente, meus irmãos e irmãs, mudem o externo, aqui, o nosso interior, ele tem que estar ligado em Deus. Ele tem que estar alicerçado em Deus. Guardar a nossa mente para que a nossa mente não fique turbada, para que a nossa mente, a gente não dê vazão às mentiras de Satanás. Para que o diabo não crie fortalezas, não prende a nossas mentiras. E aí Daniel, ele teve essa postura. Olha a mente de Daniel. Olha o que o cristão tem que ter, essa mente de Daniel. Daniel, meu Deus, teve esse decreto, mas eu vou orar. Ponto. E eu faço essa pergunta para os irmãos e as irmãs hoje. E você? O que você faz quando o ambiente muda? O que você tem feito quando o ambiente externo, quando circunstâncias, às vezes uns ventos aparecem do nada, umas situações que se levantam, que você não entende, e o que você faz? Você faz como Daniel? Corre para os pés do Senhor? Ou você se desespera e aí você tenta reagir, né, com a sua própria força? O que você está buscando? O que você busca nessa hora? Porque a gente está entendendo aqui que uma das coisas que o diabo fez aqui foi tentar desestabilizar Daniel. Ele mudou o ambiente. Nele, propriamente dito, não tinha nada, porque Daniel, ele era um caráter, né, correto, ele tinha caráter. Mas ele tentou mudar o ambiente, ele tentou mudar as circunstâncias. E quando mudam as circunstâncias, o que você faz? Quando muda o ambiente da sua casa, muda o ambiente do trabalho, pessoas mudam, o que você faz? Faça então como Daniel, como nós estamos aprendendo hoje na palavra de Deus. Fique firme. Daniel, ele não mudou, ele não saiu da sua rotina, ele guardou a sua mente. Ele não entrou nesse ambiente que o diabo queria, que é um ambiente de caos. A mente dele não entrou nessa mentira, ele não ficou desestabilizado na sua mente. Ele manteve firme dentro do seu propósito e crendo no Deus Todo-Poderoso a qual ele servia. Olha quantos anos nós estamos servindo ao Senhor e quanto tempo você conseguiu ao longo desse período descansar no Senhor, fazer como Daniel. A gente tem que entender que nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode fazer. Nós não temos que temer, nós não temos que andar pelas emoções, pelas circunstâncias. Daniel não mudou, ele não creu, sabe? Ele não ficou irado, ele creu em Deus, ele não ficou ali preso na circunstância que estava vindo contra ele. Porque o decreto era diretamente contra Daniel. E ele entendeu isso, ele sabia isso. Mas ele foi orar. Quantos anos nós estamos servindo a Deus? Quantas vezes você verdadeiramente descansou no Senhor e você se colocou como Daniel fez em adoração, se prostrando a Deus, né, e fazendo tudo isso? Então o diabo, meus irmãos, ele vai sempre tentar, né, sempre tentar fazer. Vocês estão me ouvindo? Parou o vídeo? Parou?
Então, ok. Então, assim, seja como Daniel nesse momento, independente que as circunstâncias, o ambiente externo esteja tudo meio que virado, de repente aconteceu, saiu da sua estabilidade, se permaneça firme, permaneça fiel, permaneça confiante no Senhor, porque o diabo tenta tirar a sua confiança em Deus. Ele tenta te murmurar, ele tenta fazer isso. E vamos continuar aí. O segundo que o inimigo gosta muito de fazer, né, brincar com a nossa mente, ele faz as distorções da imagem, né, de imagens. Ele gosta de fazer distorções, né, ele distorce a imagem. Mas que imagem, irmã, que você está falando? Ele distorce, ele tenta distorcer a sua imagem para você mesmo e ele tenta... Gente, parou? Ele tenta distorcer a imagem sua e muitas das vezes das outras pessoas. O diabo ele tenta sempre estabelecer fortalezas na mente, né, aí da gente, como a gente já viu. Aqui nessa passagem, o diabo ele tenta estabelecer fortalezas, essas mentiras na mente de Daniel e também na mente do rei Dário. Daniel ele poderia ter tido esse pensamento, meus irmãos e irmãs. Ora, o rei me nomeia presidente, faço tudo com excelência. Como ele agora baixa esse decreto, sabendo que a minha fé é em Deus? Então ele poderia ter feito o quê? Ele questionado. Ele poderia ter ficado irado com Deus. Nesse momento ele poderia ter se ofendido, né? Ele poderia ter assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? O rei me traiu, né? Eu estou aqui fazendo tudo o meu melhor, me doando, e vem então ele, né, e faz esse decreto. O que o diabo tenta? Fazer distorções na imagem. Ele tenta trazer que a imagem da outra pessoa e a sua imagem fica distorcida. Nesse caso aqui, o diabo tentou distorcer, aí tentar ver se Daniel caía e tivesse a imagem do rei distorcida para Daniel. Ora, eu estou aqui me esforçando, estou aqui fazendo tudo com excelência, né? E então, nesse caso, eu não vou fazer mais nada com excelência, agora esse rei aí que se vire. Ele poderia fazer assim. E quantas das vezes nós fazemos assim às vezes? Porque o diabo lança umas distorções, a gente acaba vendo, devido a gente não entender, não estar com o Espírito Santo ligado, distorcendo e vindo de contra o seu irmão, a sua irmã. Porque o diabo gosta de distorcer, ele gosta de trazer confusão na mente. E ele poderia ter realmente, se Daniel não tivesse essa mente em excelência, guardada em Deus, ele poderia vir de contra, de raiva, sentiu ofendido, irado. Como ele faz esse decreto que eu não posso mais adorar o meu Deus? Ele poderia ter ido lá, ações com o rei, ele poderia estar lá irado, fazendo tudo de contrário, mas Daniel não fez. Então esse dardo inflamado do maligno não conseguiu mudar, fazer com que a imagem do rei na mente de Daniel fosse mudada. Daniel, ele entendeu, ele era o rei. Por sua vez, a gente vê também que no versículo 14, que está aqui, que a gente não leu, que diz assim: ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então Daniel, o rei, olha só, o rei poderia ser orgulhoso e ter falado: como assim, Daniel, em quem sempre eu confiei, em quem eu sempre estou aqui, até quero colocar o meu reino nas mãos dele para ele administrar. Ele foi lá e fez tudo o contrário. Não vou ficar perdendo tempo de tentar salvar Daniel, não. Que Daniel... Então o diabo também tentou lançar uma seta na mente do rei para também distorcer a imagem que ele tinha de Daniel. Mas quem serve o Deus Altíssimo, Santo e Poderoso, Deus nunca desampara os seus. Deus colocou no coração do rei,
né, que o rei não mudou, porque o rei conhecia Daniel, conhecia o seu caráter íntegro e sabia da fé e da obediência que ele tinha. O rei não ficou orgulhoso, não ficou com raiva, não ficou irado porque Daniel estava adorando. Não, ele até tentou, né, livrar no versículo 14 Daniel. Olha quando você vê um rei tentando, ficou triste por Daniel, para você ver como a gente alicerçado em Deus. E o diabo tentou fazer essas distorções da imagem de um para com o outro. Mas com a graça de Deus, isso não aconteceu. Porque você vê o favor do rei tentando fazer um favor para Daniel, indo contra o interdito. E aí então você vê que a imagem de Daniel estava intacta na mente e no coração do rei. E também Daniel também estava com a imagem e com o coração intacto, porque ele conhecia aquele rei. O diabo sabe bem que, preste bem atenção nisso, o diabo sabe bem que se ele puder controlar o nosso pensamento, ele poderá controlar as nossas ações. Então ele tentou jogar o dardo na mente do rei e de Daniel, mas só que não conseguiu. Glória a Deus por isso. Eles não distorceram, porque uma das coisas que o diabo faz é distorção de imagens. A gente vai ver essas distorções na Bíblia. Eu vou trazer Eva para ajudar a gente a refletir nisso. Eva, ao receber a mentira da serpente, ela acreditou na mentira da serpente. Então, o que aconteceu aí? Será? Né? É verdade, melhor falando, é verdade que Deus, né, que Deus disse para vocês não comerem. Então, ela acreditou nessa, será? É verdade. E aí, então, ela passou a ver o quê? Passou a crer que Deus ele era um proibidor, que Deus era um tirano, que estava enganando eles, e não somos em mais semelhança dele nada, já que ele não está deixando a gente comer essa árvore do bem, esse fruto, então ele está enganando a gente. Então ela acreditou. Então a mente de Eva ela foi corrompida. Seja bem-vinda, pastora Sônia, a paz do Senhor. Foi corrompida. Então gerou dúvidas em relação a Deus. Quando gera essa dúvida, então rompeu aí, né? Porque assim, somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Aqui já começou a romper, porque Eva passou a se ver não mais igual a Deus. E pior que ela era, mas olha só, a mentira do diabo. Não, você não é igual, porque ele não deixou, não está permitindo você comer o fruto. Então já começou a romper daí. Ela acreditou nessa mentira que ela não era mais parecida com Deus, mas ela era a imagem e semelhança de Deus. Ela e Adão. Olha a distorção, olha o engano que o diabo fez. Então corrompeu a mente de Eva. E Eva conseguiu, por sua vez, corromper a mente do seu esposo. Então, isso acabou distorcendo. Então, Eva, né, caiu na mentira das distorções da imagem, né, em relação a Deus. Segundo que eu trago também, para a gente refletir um pouco nessas distorções de imagem, Caim. Caim, ao se ofender com Deus, né, por Deus não ter recebido a sua oferta, né, lá do sacrifício, Caim, ele foi astuto, ele se ofendeu. E Deus ainda fala com ele, olha, o pecado bate à sua porta. Você deve controlá-lo. Né? Deus ainda deu aquela chance. Olha, você pode controlar isso aí. O pecado bate à sua porta, já à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Caim não dominou. Ele se deixou pela... Vocês estão me ouvindo, irmãs? Travou? Não, tá tudo certo. Nesse exato momento, Caim se deixou a mente se contaminar. Pela o quê? Pela ofensa. A ofensa também é uma outra armadilha de Satanás. Todo mundo, né, cai muito na ofensa. E Caim foi assim. O que Caim fez? Caim era agricultor, então ele foi astuto. Ele então levou o seu irmão ao campo, aonde era o território dele, né? Caim, ele era agricultor, então ele levou para o campo e matou o seu irmão ali. Matou o seu irmão. E é assim que o diabo faz, irmãos e irmãs. Se a gente ceder à mentira dele, ele faz com que a gente caia nesse jogo, né, dessa mentira. Causa essa confusão, vai causar essas distorções de imagem.
E exatamente a gente começa a trilhar um caminho fora dos padrões de Deus e acaba trilhando os caminhos do inimigo. Então a gente acaba indo para o território do inimigo. E a gente tem que ter a nossa mente blindada, a mente equilibrada, a mente guardada em Cristo Jesus. Então, assim, irmãos, irmãs, como nós podemos vencer os ataques, né, das investidas do inimigo contra nós, contra a nossa mente, contra a nossa vida, né, tentando sempre desestabilizar, mudar o ambiente, sempre trazendo distorções de imagem. Quantas de imagens distorcidas nós tivemos, porque às vezes acreditando que um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, alguém da igreja, que fizeram aquilo ali e a gente acabou distorcendo tantas coisas e fomos levados e somos movidos em mentiras do inimigo, né? São os sofismas. E aí a gente acaba machucando pessoas, magoando pessoas, acaba a gente se magoando em primeiro lugar, se ferindo também, mas porque a gente acreditou numa mentira e a gente não blindou a nossa mente, não guardou a nossa mente, a gente não vigiou e a gente acabou sendo levado nessa circunstância. Mas como então nós podemos vencer os ataques, né, do inimigo? Em 2 Coríntios 10, no versículo 4, 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Então as nossas armas de milícia, elas não são carnais, sim, elas são poderosas para destruir todas essas fortalezas, essas mentes presas nas mentiras que o diabo lançou. Às vezes o diabo lançou que você não é capaz, às vezes o diabo lançou que você é uma pessoa rejeitada, que ninguém gosta de você. Às vezes o diabo lançou que falando que você é um fraco, é uma fraca. Às vezes o diabo lançou, olha só, ó, tá fazendo isso com você porque não gosta de você. Tá fazendo isso porque quer te prejudicar lá na frente. Então o diabo vem trazendo coisas, situações, pensamentos, ele vai jogando dados inflamados e aí você acaba caindo. Às vezes o que você pensa que é sim é não, às vezes o que você pensa que é não, mas na verdade é sim. Mas é porque você acreditou, porque você que está pensando. E a gente acaba viajando, a gente acaba se movendo em cima daquilo que a gente pensou, na verdade, naquilo que o diabo lançou na nossa cabeça. Porque a gente sempre coloca coisas para confundir, para distorcer, porque ele não quer que a gente seja vencedor ou vencedora ali na frente. Ele não quer que a gente desfrute, né, da boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, enquanto ele puder atrapalhar, enquanto ele puder confundir e te aprisionar, né, porque isso ele faz um aprisionamento na mente, ele vai tentar fazer. Então, o diabo ele sempre vai atacar onde? Na mente. Sempre na mente. Você vê que também que o diabo começou desde o Éden, atacando a mente, distorcendo, né, a mente do homem. Você vê também quando Jesus, assim que ele sai do batismo, né, e que Deus aparece para ele e fala que ele é meu filho amado, né, quanto eu amo, com prazo. O diabo tenta Jesus no deserto lá, enquanto ele estava no jejum e oração, e perguntando: ó, se você for filho de Deus, meu Deus, se você for filho de Deus. E aí Jesus, ele responde. Mas responde com o quê? Ele responde com as armas da fé. Quais são essas armas? Palavra, louvor, adoração. E Jesus respondeu o diabo na palavra. Ele respondeu o diabo na palavra. Então essas são as armas. Palavra, louvor e oração. É assim que vencemos o inimigo. Orar a palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus, quando você lança a palavra de Deus, o diabo não resiste, porque a palavra é viva, a palavra é Cristo. Então essa palavra ela é eficaz, ela é poderosa, como foi falado, nossas armas poderosas para o quê? Para destruir fortalezas. Quando você sabe bem manejar a palavra de Deus, você não vai cair nos sofismas, você não vai ficar presa na sua mente. Quando você diz, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor, eu sou fortalecida em Ti. Então por isso nenhuma circunstância pode tirar de mim essa força, porque eu estou alicerçada
na tua força. Quando você começa a fazer isso, essa oração, orando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus na sua oração, o diabo não tem como resistir, meu irmão. Bate em retirada, porque é essa a verdade. Pegue a palavra de Deus, pegue a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, pega os versículos, né? Todas as minhas necessidades serão supridas, sim, Senhor. A tua palavra diz que as minhas necessidades elas são supridas em Cristo Jesus. Por isso eu não aceito, eu rejeito a falta, porque eu sou filha do Deus Altíssimo, daquele que é o dono do ouro e da prata. Então todas as minhas necessidades estão supridas. Vai orar a palavra de Deus, porque ela quebra as fortalezas, ela anula. Quando o diabo diz que você não é nada, não, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo escolhido, separado. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você começa a declarar essas verdades da palavra, sua mente não vai ficar aprisionada. A palavra é o que renova a nossa mente. A palavra renova a nossa mente. A palavra que vai trazer a verdade de Deus, para que a gente coloque em ação. Lembra? Quando o diabo tenta controlar a nossa mente, porque se a gente controla a nossa mente, ele controla as nossas ações. Mas se a nossa mente está guardada em Deus, todas as nossas ações serão em Deus, sem tirar nem pôr. Ponto. Essa é a verdade, não tem nem muito o que explicar. E o louvor, ele derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outra arma. O plano, né? Assim, qualquer outro plano que você tenha, o louvor, desde que seja genuíno, seja verdadeiro, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É o meu espírito com o Espírito de Deus. Quando a gente louva, quando a gente tem um louvor, quando a gente adora o Senhor de verdade, quando você se abre, né, o seu coração, você vai louvando, vai engrandecendo o Senhor. Gente, o louvor, ele alcança aonde a gente nem pode imaginar. Quando você está adorando, louvando na sua casa, você está louvando no seu trabalho, você está louvando na rua, você tá com a sua mente ligada no louvor, você está adorando ao Senhor, você não sabe aonde esse louvor, ele quebra cadeias, sabe? O louvor, ele vai rompendo com muitas coisas, te dá livramentos. Quando é de verdade, quando é genuíno, temos que ser assim, na postura de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. A nossa vida de louvor não é só de fazer as coisas certas, que a gente está fazendo sendo honesto, isso tudo é vida de louvor, mas a gente também possa abrir os nossos lábios em adorar o Senhor, bendizer ao nome dEle, né? E a oração é o relacionamento com Deus, é onde a gente vai lá pedir ajuda a Deus, conversar com Deus. Você quer conhecer a Deus? Vai orar. Você quer ter uma intimidade maior com Deus? Vai orar. Você quer, né, descobrir os segredos de Deus? Só em oração. Você tem que orar, porque oração é relacionamento. E a gente fala assim, é relacionamento. Sim, porque Deus é uma pessoa. Ele é o Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. As pessoas se relacionam. Pessoas falam, choram, cantam, riem juntos, choram juntos. Então, é na oração que você tem todo esse relacionamento. Deus é um Deus relacional. Ele quer que você se relacione com Ele, converse com Ele, que fale com Ele, que chore junto com Ele, vai chorar aos pés do Senhor, vai rir também. A gente é muito... Eu fico às vezes pensando que eu também sou ainda muito limitada. Até brincar com Deus você pode, até você jogar beijo para Deus você pode. Você pode ser, eu tô aqui, olha, lembrei de você. E assim você pode, solto. Porque Ele quer isso aqui, ó. Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele quer ver em você assim, qual é a sua motivação? Por que você está se movendo dessa forma? Qual é a motivação? Só Deus sabe, só Deus esquadrinha os corações, só Deus conhece o interior de cada um de nós. Ele vai perguntar para você, qual a motivação? A motivação de adoração, nossa, eu estou aqui, então ele vem, e o mais bonito, para quem muita gente que já teve experiência em Deus, quando está adorando em oração, não é só a gente que se derrama ao Senhor, mas o Senhor também se derrama sobre nós, assim, Ele derrama a sua graça, Ele se derrama a sua Shekinah, ele sabe, Ele gosta, ele mistura nessa adoração, nesse louvor, nessa entrega. Então é uma entrega mútua.
Porque nós estamos tendo um relacionamento, nós temos um pai, nós temos um amigo, então é uma troca, sempre vai ser uma troca. E a gente precisa entender isso, que é uma troca, e a gente precisa desejar essa troca, a gente precisa desejar orar, a gente precisa desejar a palavra de Deus, porque assim a gente vai manter a nossa mente, sabe, blindada em Cristo Jesus. Porque todo pensamento que vier contrário da palavra de Deus, você vai examinar na palavra. Você fala assim, opa, mas peraí, você não é nada, você não, peraí, a palavra de Deus não diz que eu não sou nada, não, a palavra de Deus diz que eu sou sacerdócio real. Opa, então eu repreendo isso aí em nome de Jesus. É assim que a gente vai andar, vigilante no poder de Deus, no amor de Deus. Então tudo que você recebe de palavra, seja de alguém, seja até mesmo de pessoas, você fala assim, não, mas eu tenho valor, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, eu sou filho do rei. Como assim? Não. Examine na palavra, traga a palavra e repreenda isso. Porque às vezes muitas pessoas estão dando lugar ao diabo sem perceber. E aí acaba. E você, se você também não tiver a sensibilidade do Espírito Santo, você vai acreditar nas mentiras. Não acredite na mentira, acredite naquilo que a palavra diz a seu respeito. Acredite naquilo que Deus já lançou a seu respeito. É isso que você tem que se apegar para o resto da sua vida. Então, nós precisamos dessas armas espirituais, porque nós estamos sempre combatendo o próprio diabo, impedindo dele de lançar os dados inflamados na nossa mente. Como eu falei, Jesus usou a palavra, e que nós possamos também usar a palavra. Daniel, ele aqui guardou a sua mente, e mesmo quando ele chegou diante da cova dos leões, Daniel, ele não murmurou, ele não se curvou diante do rei, para dizer que, olha, eu aceito o decreto. Ele manteve a sua mente, olha, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Então, ele entrou na confiança do Senhor. E ele não turbou a sua mente. Ele não foi gritando. Ele não fez nada, ele não murmurou. Ele não murmurou antes, não murmurou durante, nem quando ele chegou diante da cova. Ele entrou na cova dos leões. E Deus, aí que está a graça também do poder de Deus. Quando Deus viu o caminhar da postura de Daniel, Deus, meu Deus, esse realmente, né, é o que me adora, é aquele que em todo momento da aflição, porque você saber que você vai ficar na cova com leões, meu Deus do céu, né? Como assim? Você vai ficar na cova dos leões? Esse realmente não fraquejou, ele realmente manteve a sua fé, manteve a coragem, ele não cedeu aos dardos inflamados do maligno, ele não cedeu quando o ambiente mudou, ele não cedeu quando tentaram fazer distorções das imagens, tanto dele quanto do rei, e vice-versa, como nós vimos. Mas ele permaneceu em mim, ele permaneceu ali rente naquilo que ele adorava e acreditava, naquilo que ele fazia sempre, 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E assim Daniel foi liberto, ele saiu de lá ileso das covas do leão, porque Deus honrou a fé de Daniel. E assim Deus vai honrar a nossa fé, descansar no Senhor, manter a confiança em Deus, não deixar o diabo roubar a sua paz, não deixar o diabo tentar colocar palavras ou sentimentos, né, contra, às vezes, até alguém, mediante a sua vida como um todo. Não deixa nada vir de contra. Seja você íntegro como Daniel. Seja você forte, ali alicerçado na verdade que é Cristo. E nesse caso, a gente pode ver que Daniel, ele venceu, e venceu bem, porque ele manteve exatamente a sua mente guardada em Deus. Ele manteve exatamente a sua fé e não deixou que situações externas, pessoas, circunstâncias tirassem a verdade que ele já carregava dentro de si, a verdade que ele já carregava. Por isso, Daniel, ele se moveu o tempo todo naquilo que ele tinha a respeito de Deus, aquilo que ele orava, daquilo que ele louvava ao Senhor. Eu creio no poder de Deus. Ele não se moveu pelas circunstâncias, ele não se moveu pelas emoções, ele se moveu exatamente em cima da verdade, da palavra, ele moveu exatamente naquilo que Deus é.
Foi isso que Daniel fez. Ele se moveu exatamente em cima da verdade do que Deus é. Que nós possamos também, né? E quando a gente achar que Deus, ele confiava em Deus, né? Ele confiava em Deus. E quando a gente achar que a gente está sozinho ou sozinha, nós não estamos sozinhos, sozinhas. Se andamos em obediência, se nós estamos ali alicerçadas, nós estamos ali com a palavra, louvor, nós estamos em oração, nós cremos nesse Deus, vamos descansar, aprender a fazer como Daniel, descansar no Senhor, porque não é para qualquer um entrar numa cova do leão, não. Hoje, os leões podem ser totalmente diferentes da nossa vida. Os leões que você tem não são os mesmos que eu tenho, mas são circunstâncias que aparecem. Mas a postura tem que ser a mesma. Mais de 2000 anos atrás, mas Daniel nos traz hoje uma postura que todo cristão deve ter. É uma postura de descansar no Senhor. É uma postura de estar firme, realmente, guardando a mente na palavra, guardando o seu coração na palavra, trazendo realmente Deus para a sua vida. É assim que nós devemos andar, meus irmãos e irmãs, é assim que nós devemos fazer. Ok? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus possa vir, o Espírito Santo de Deus, falar mais aos seus corações. Que Deus possa trabalhar, né, com todo o amor, trazendo mais conhecimento. Que a vida de vocês, né, que em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, tá travando, tá bem. Eu quero orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos aqui nesta noite agradecer por o Senhor, Pai, ter estado aqui presente. Senhor, eu quero apresentar as mentes e os corações de cada irmão e irmã que está aqui agora e de que irão ver essa mensagem, essa live. Que o Senhor Deus possa, Senhor, trabalhar nessa mente. Eu declaro que eles vão ter a mente de Cristo. Eu declaro que eles vão ter o coração e o caráter de Cristo. Mente renovada em Cristo Jesus. Coração renovado em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, ó Deus, que eles vão manusear bem, Senhor, as armas. Palavra, louvor, oração. Para que eles vivam uma vida de louvor. Para que eles vivam desfrutando da Tua presença. E que eles possam, em nome de Jesus, andar em obediência, andar, Senhor, ó Deus, louvando e adorando a Deus e guardando a mente, Senhor, de toda mentira, de todo sofisma, em nome de Jesus, que o diabo tentar colocar. Que eles possam ser fortalecidos em Cristo Jesus. E assim, ó Pai, eu te oro e te agradeço, que o Espírito de Deus possa falar mais aos corações de meus irmãos e irmãs nesta noite. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu agradeço pela companhia. E quando a gente pensa que a gente está sozinha, né? Quando a gente pensa que está sem ninguém, né? Deus nos ajuda, né? E a gente está cercado, guardada. Né? Eu vou deixar um pouco esse louvor. Porque é assim que a gente luta as nossas guerras. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. A gente tem que entender que a nossa luta é espiritual. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia, glória a Deus. Assim que eu luto minhas guerras. Louvado seja Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cerrado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que nós lutamos. Nós estamos guardados, nós não estamos cercados pelo inimigo. Deus nos guarda. Permaneçam firmes em obediência no Senhor. Obediência à palavra. Viva uma vida de louvor.
Se esforce, se posicione na palavra de Deus, para que Deus derrame mais e mais bênçãos sobre nós. Amém. Parece que estou cercado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Deus nos protege, irmãs. Deus nos guarda, Deus nos guia. Se permitirmos ouvir a voz do Espírito de Deus, Ele vai nos guiar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E nós somos guardados por esse Deus todo maravilhoso, Deus bendito, aleluias. Glórias sejam dadas eternamente a Deus, toda honra e glória sejam dadas a Deus. Amém? Que Deus fale mais aos seus corações, louvado seja Deus. Está chegando aí o nosso 4º aniversário, dia 3 de outubro. Convido vocês a estarem aqui, para quem não pode ir pessoalmente, no Facebook, para que a gente possa estar junto, adorando e agradecendo a Deus por esse trabalho, que é o 4º aniversário do Grupo das Guerreiras de Oração. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas aqui ao longo desses 4 anos, tantas vidas foram salvas, casamento resgatado, filhos resgatados, saúde restaurada, são muitos milagres que a gente vai estar comemorando, né, e agradecendo a Deus por esse projeto ter nascido no coração dele e ter aí, né, em nome de Jesus, cada vez mais engrandecendo o nome do Senhor, porque é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, não somos nós, é Deus quem faz. Um beijo no coração de vocês, beijo, fiquem na paz, tá bom? Tchau, minha querida.